Muito bem, já estamos começando mais uma live, esse bate-papo de hoje, quarta-feira, dia 22 de fevereiro, o ano é 2017. Eu não sei em que momento que você está assistindo essa live, mas agora, pontualmente 8 horas, horário de Brasília, mais uma vez agradecer a Magia do Mundo dos Negócios pela cessão desse espaço que é extremamente importante. Esse espaço, o Marcos, obrigado Marcos, estou falando da magia, e o Marcos, ele que é palestrante, diretor da magia, entrou aqui nesse bate-papo. Pois é, hoje mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês, fazer um bate-papo sobre comunicação. Talvez alguns de vocês ainda não me conhecem. A fera, Marcos não é fera. Pois é, talvez alguns de vocês ainda, alguns não me conhecem. Eu me chamo Franco Júnior, eu sou palestrante e há mais ou menos 20 anos eu ensino pessoas a vencerem o medo de falar em público, mas principalmente a realizarem apresentações que encantam auditórios e fecham negócios. Esse é o propósito da live de hoje. Leandro, muito obrigado pela presença. Então, antes de começar esse bate-papo, eu quero primeiro saber quem é que está aqui nesse nosso bate-papo e de onde você é, de onde você está falando. Vamos lá? De onde você está falando e quem é você? Leandro Flauzino. Muito obrigado pela presença, Leandro. Obrigado mesmo. Deixa eu saber, o áudio está legal? Sim, para áudio legal. Não para áudio ruim. O áudio está bom? Vamos lá, hoje eu estou aqui em pé, porque hoje vai ter um bate-papo e eu vou usar a lousa. Muito boa noite, Mari. Mari Bittencourt Nunes. Então eu peço para que vocês, Júnior Mariano, boa noite, Júnior. Eu peço para que vocês, Wellington Curitiba, peguem papel e caneta. Leandro Jacareí, Ótica Perfil de Jacareí, bacana. Adailton Tenório, Adailton Cuiabá, a Mari Porto Alegre, Adinaldo, o Adinaldo está dizendo que o áudio está perfeito, bacana. Então vamos lá, pessoal, caneta e papel. Leandro, Belo Horizonte, estarei em Belo Horizonte no dia 8 de abril, uma palestra fantástica. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, grande Rubão, mestre Cuca Rubão, Masterchef, Rubão no Masterchef. Legal, a Kelly de Angra dos Reis. Boa noite, Kelly. O Eliezer, de Porto Alegre. Bacana. Pessoal, outro pedido, aliás, mais 2 pedidos. Primeiro deles, o Facebook, Felipe Fac Iluminações, Bom Despacho. Legal. O Facebook, ele leva para uma quantidade maior de pessoas essa transmissão quando você clica aqui embaixo e curte a transmissão. Ok, Adinaldo? O Adinaldo que é não falou de onde é, Adinaldo de Santana, legal. O Marcelo, boa noite, Marcelo. Então, por gentileza, faça como o Luciano, faça como o pessoal, curta aqui embaixo a transmissão. Segundo pedido, o Facebook, ele leva para uma quantidade maior de pessoas quando eu compartilho a transmissão. Então, por gentileza, se você conhece pessoas que têm medo de falar em público, ou então pessoas que querem ter uma comunicação eficaz, terminar a fala e as pessoas aplaudirem. Então, por gentileza, compartilhem esse bate-papo, essa live, para que essas pessoas também sejam atingidas. O Gomes Júnior, de Crato, no Ceará, e o Aldair de João Monlevade. Muito bacana. Hoje nós vamos usar aqui o quadro. Todas as vezes que nós falamos em público, nós temos 3 momentos principais. Eu tenho trabalhado bastante esses momentos de uma apresentação nas lives, toda quarta-feira, tudo bem? Toda quarta-feira, 8 da noite, eu entro aqui no site da Magia para esse bate-papo. E tenho falado bastante sobre 2 aspectos da comunicação que me ajudaram muito e me ajudam até hoje. Hoje eu sou um palestrante, viajo o Brasil todo com palestras, ok? Mas essas técnicas, elas são úteis em todo momento, e é por isso que eu estou toda quarta-feira compartilhando essas dicas com vocês. Primeira dica,
Sempre que nós falamos em público, nós temos dois aspectos da comunicação. Primeiro desses aspectos é o palco. Ok? Palco. Performance de palco. É quando eu cuido das palavras, quando eu cuido do meu tom de voz, quando eu cuido dos meus gestos. E eu falei quarta-feira passada sobre palavras, tom de voz e gestos. Quem é que esteve na live da quarta-feira passada, digita eu. Quarta-feira passada, quando eu falei sobre palavras, tom de voz e gestos. E o que acontece toda vez que eu entro para uma apresentação? Eu tenho que entender que 7% do impacto daquilo que eu falo acontece, chega na cabeça dos ouvintes, 7%, através das palavras que eu utilizo. Falei isso, o Edmar esteve na live da quarta-feira passada e descobriu essa técnica dos 7% do impacto através de palavras. 38% do impacto acontece através do meu tom de voz. 38%. E 55% através dos gestos. 7, 38, 55%. Isso é performance de palco. Performance de palco. Dia 18 de março, eu estarei em Goiânia, em um evento fantástico, gigante, que a Magia do Mundo dos Negócios está realizando com parcerias lá em Goiânia. E eu vou falar bastante sobre isso. Lá o tema será como vender mais, como liderar, como ser um gestor através de uma comunicação eficaz. Dia 18, lá em Goiânia. No dia 25 de março, eu estarei em Curitiba, também no evento da Magia, falando sobre vendas, gestão, liderança. Pensem em um líder, seja ele qual for, líder empresarial, líder político, líder religioso. Pensou? Pois é, esse líder que você pensou, quando ele se comunica, ele usa e abusa desses 7% de palavras, 38% tom de voz e 55% gestos. Isso é performance de palco. Só que existe um trabalho anterior ao palco, que é a elaboração do roteiro. A elaboração do roteiro. Então veja, hoje eu vou trabalhar roteiro. O início, o meio e o fim de uma apresentação em público. Todas as vezes que nós nos comunicamos, nós temos 3 momentos principais com o nosso público. O início da apresentação, o meio da apresentação e a conclusão da apresentação. Franco, Franco, isso é óbvio. Eu sei que funciona dessa maneira. Talvez o que você não saiba, e é uma técnica que eu desenvolvi e hoje explico nos treinamentos que a Magia me chama, explico nas mentorias que eu realizo. Marcos Mendes, um abraço, Marcos. Eu explico isso, que 20% do tempo total que você tem para falar em público, tudo bem? 20% tem que ser dedicado à preparação. 20%. Eu explico que, preste atenção, 60% do tempo total de fala eu tenho que dedicar ao assunto central. E 20% do tempo meu total de fala eu dedico para a conclusão, para deixar um gostinho de quero mais. Então é muito importante, primeiro, entender essa dinâmica. Entender a dinâmica dos 20, 60, 20. Então guardem isso. 60% eu preparo o auditório, aliás, 20% eu preparo o auditório, 60% do tempo eu falo sobre o assunto e 20% eu concluo, eu fecho o assunto e deixo um gostinho de quero mais naquele auditório. Tudo bem até aqui, pessoal? 20, 60, 20. E hoje eu vou trabalhar com vocês os 20% iniciais, que é a preparação do meu auditório, que é a preparação. Então, a primeira coisa, quando eu chego na frente de um auditório, o que eu vou fazer dia 18 em Goiânia?
evento da magia. O que eu vou fazer dia 25? Dia 25, em Curitiba, evento da magia. O que eu vou fazer dia 24, em Blumenau, Santa Catarina? Eu vou chegar no evento e vou fazer uma saudação. Saudação. Tudo bem? Saudação. O Adinaldo está falando que a imagem... Pois é, Adinaldo. Se eu virar, eu não consigo ver o que eu estou escrevendo e... Uma pena, mas presta atenção. Vai ser fácil, eu vou bem devagar para que vocês consigam. Eu percebi agora que a imagem está espelhada. Mas vamos lá. 20% eu utilizo para preparação. O primeiro contato que eu tenho com o meu auditório, o primeiro contato, é a saudação. Anotem aí. Saudação. É o primeiro contato que eu tenho com o meu auditório. É quando eu digo bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está falando, dependendo do horário do evento. Agora preste atenção na dica. É na saudação que nós damos um grande abraço no auditório, ou nós afastamos o auditório daquela fala, daquela apresentação. Então tem que ter um cuidado muito grande com essa saudação. A dica é, toda vez que o evento é um evento formal, tudo bem? Evento formal, eu tenho que fazer uma saudação mais ou menos assim, ó. Muito boa noite, senhoras e senhores, muito obrigado pela oportunidade. Use, senhoras e senhores, porque o evento é formal. Vamos imaginar, evento formal, um evento, por exemplo, da área do judiciário. Mesa de honra, hasteamento da bandeira, hino nacional, evento formal. Mesa, bandeira, hino. Aí você pega o microfone do evento formal e diz assim, olá pessoal, boa noite. O pessoal vai falar, puxa vida, de onde veio? Quem é? Isso mexe com o início da apresentação. Agora vamos imaginar o contrário. Um evento informal, aí na sua empresa, onde você trabalha, na sua comunidade, onde você frequenta, um evento informal. Pessoas que você já conhece, pessoas que você vê todos os dias, pessoas que você tem relacionamento. E aí você pega o microfone nesse evento informal e diz assim, senhoras e senhores, muito boa noite. O pessoal fala, mas quem é? Mas por que isso, Franco? Só porque hoje você está falando, senhoras e senhores. Não precisa, Franco. Você errou. Então, muito cuidado com a saudação. Muito cuidado com a saudação. Evento formal, senhoras e senhores, muito boa noite. Você aproxima as pessoas, transmite credibilidade. Evento informal. Olá, pessoal, muito boa noite. Olá, colegas, muito boa noite. Olá, turma, muito boa noite. Você dá um grande abraço nas pessoas. Então tem que ter esse cuidado no momento da saudação. Franco, mas eu nunca imaginei que uma simples saudação mexeria tanto com o restante da apresentação. Pois é, a simples saudação mexe com o restante da apresentação. Depois que eu fiz essa saudação, de acordo com o ambiente, gente, eu utilizo essas técnicas nas minhas apresentações. Quem já me assistiu, né, Brasil afora, treinamentos, lives de outros dias, isso daqui que eu estou explicando para vocês, eu faço nas lives aqui na Magia. Isso daqui que eu estou explicando para vocês, eu fiz semana passada em um grande treinamento que eu ministrei. Eu utilizo, tudo bem? Segundo momento, segundo momento. Eu sei que está espelhado, mas aqui é o 2, tudo bem? Segundo momento. É quando, se alguém ainda não te apresentou, é o momento que você diz quem é você. Tudo bem? E aqui tem o segredo, o momento do nome. Mas não é só o nome. Agora vem a dica. Atenção. Escrevam. É nome e sobrenome. Pegue um dos seus sobrenomes, escolha aquele que você gosta mais, aquele que é mais audível, aquele que é mais compreensível, e é esse aí que você vai escolher. Então perceba, eu nunca me apresento como Franco. Eu me apresento, muito boa noite,
Eu sou Franco Júnior. E por que da importância do nome e sobrenome no momento de uma fala em público? Porque quando eu me apresento com nome e sobrenome, eu personalizo a apresentação e transmito maior credibilidade. Porque quando eu personalizo a comunicação, as pessoas tendem a acreditar mais. As pessoas tendem a se conectar mais porque eu me apresentei com nome e sobrenome. Então essa é a dica número 2. Primeira delas, saudação de acordo com o ambiente. Segunda dica, na sequência, nome e sobrenome. Personalizo a apresentação, transmito maior credibilidade e aí eu vou seguir a minha apresentação. Ok? Estamos juntos? Agora preste atenção. Essas dicas, elas servem para uma apresentação formal, eu só mudo aqui a saudação. Elas servem para uma apresentação informal, eu posso mudar aqui a saudação para uma informal. Se alguém já disse o seu nome e o sobrenome, já te chamou, agora com vocês, Franco Júnior. Eu não vou chegar lá, boa noite pessoal, eu sou Franco. Aí eu dispenso o nome e sobrenome. Mas eu só dispenso o nome e o sobrenome quando alguém já me apresentou. Senão eu digo nome com sobrenome para transmitir maior credibilidade. Terceiro momento é o momento do currículo. Tudo bem? Estamos juntos? Currículo. E aqui já começa as pessoas achar que, escutem só o que muitas pessoas acreditam. E é contraintuitivo, mas presta atenção nisso que eu vou falar. Muitas pessoas acreditam que quanto maior o currículo, maior credibilidade vai ser transmitido no momento da fala. Não é assim que funciona. Sabe como que neurologicamente funciona na cabeça das pessoas? Quanto maior o currículo, maior a expectativa das pessoas. Quanto maior a expectativa das pessoas, mais rigorosas elas ficam no momento da sua apresentação. Então, se você exagera no currículo, você pode até ter feito uma boa apresentação. Vai chegar no final, as pessoas vão sentir, nossa, é tanta coisa, e apresentou só isso. Nossa, é tanto, e só falou isso. Culpa de quem? Culpa nossa, que exageramos no currículo inicial. Gente, eu não estou pedindo para que ninguém anule currículo, não é isso. Presta atenção. A minha sugestão é, pega o teu currículo, escolha no teu currículo quais são as suas competências para falar sobre aquele assunto que vem a seguir. Eu sou especialista em comunicação. Tem evento que eu participo que eu digo assim, a palestra é para comunicação e vendas. Como fazer uma apresentação para vender mais. Então eu tenho que mostrar para aquele auditório qual é a minha competência em vendas. Quais são os resultados dos meus treinamentos em vendas. Em outros treinamentos eu falo sobre apresentação de TCC, por exemplo. Tem muitas universidades brasileiras que me chamam, reúnem o pessoal do 4º ano, que vai apresentar o TCC, 300, 400, 500, 800, 900, como foi esses dias atrás. A faculdade reúne, eu vou e faço uma apresentação do quê? Como os segredos para apresentar um TCC nota 10. Então, para esse auditório, eu tenho que pegar no meu currículo qual é a minha competência, quais são os meus resultados, para que eles acreditem nas técnicas que eu estou passando, quais são os meus resultados com alunos universitários que apresentaram TCCs. Eu tenho que dizer, por exemplo, que isso é uma satisfação imensa, que eu fui o treinador das campeãs brasileiras do Empreenda, que é o maior concurso de empreendedorismo jovem do Brasil. A Nana Gouveia e a Giovana são duas alunas que participaram do evento e fizeram a apresentação do TCC final do Empreenda. E vieram buscar ajuda, fez um treinamento, uma mentoria com as duas, treinei e elas conquistaram o primeiro lugar em mais de 1000 candidatos. Percebeu?
Eu não precisei falar sobre vendas. Qual é a minha competência? Não sei. Tem que falar sobre TCC. Escolha no teu currículo o que te dá sustentação para falar sobre o assunto que você vai falar a seguir. Então, isso aqui é a terceira etapa. Vamos fazer uma recapitulação? Primeira etapa, saudação, de acordo com o ambiente. Segundo momento, o teu nome, mas não é só o teu nome, é nome e sobrenome. Terceiro momento, o teu currículo. Mas você vai pegar o teu currículo e vai escolher no teu currículo quais são os pontos, quais são as competências para que aquele auditório, com aquele tema, naquele momento, naquele dia, preste atenção em você. Vai falar sobre gastronomia, qual é a competência que você tem para falar sobre gastronomia. Vai falar sobre vendas, qual é a competência que você tem para falar sobre vendas. Eu vejo muito por aí, as pessoas exageram. Elas começam, não, porque fiz o ensino fundamental em tal lugar, fiz o ensino médio em tal lugar. Para quê? Tem a ver com aquilo que você vai falar? Não, Franco. Então, para que colocar isso no currículo antes de uma apresentação em público? Ok? Primeiro momento, saudação. Segundo, nome, sobrenome. Terceiro, currículo. Quarto momento, aqui, só aqui, que você começa a falar sobre o tema. Você anuncia o tema. E nós chamamos em comunicação, o termo técnico é proposição. Proposição. O que é uma proposição? Preste atenção, anota aí. É você informar o tema e até onde você vai com esse tema. Não é só o tema. Vamos fazer um exemplo do que eu vou fazer dia 18 em Goiânia, dia 25 em Curitiba, dia 24 de março em Blumenau, dia 8 de abril em Belo Horizonte, dia 23 de abril no Rio de Janeiro. O exemplo do que eu vou fazer? Muito boa noite, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Franco Júnior. Eu sou especialista em comunicação em público. Nos últimos 14 anos, ensinei muitas pessoas a vencerem o medo de falar em público e, principalmente, realizar apresentações que fecham negócios. Porque a maior parte dessas apresentações que eu disse para vocês, apresentações de vendas. Então, hoje eu vou passar técnicas, proposição. Hoje eu vou passar técnicas para vocês de como é possível falar melhor e vender muito mais, alcançar os resultados. Técnicas práticas, que vocês vão ouvi-las hoje e amanhã cedo já poderão colocá-las em prática. Porque elas são técnicas possíveis. Vou mostrar para vocês também os resultados dessas técnicas. Percebeu? O tema é vendas. O tema é comunicação em vendas. Mas até onde eu vou com esse tema? E qual é o problema que eu ajudo as pessoas a resolver com esse tema aqui? Isso chama-se proposição. Depois da proposição, o quinto momento chama-se divisão. Divisão. É o quinto momento. Divisão. A divisão é como eu vou explicar este tema para vocês hoje. Então eu vou explicar as técnicas, como aplicá-las e quais são os resultados que eu tenho com essas técnicas. Pronto, dividi. E por que eu devo fazer essa divisão nesse momento? Porque logo após esse momento, eu vou partir para o assunto central. Assunto central. Que é quando eu entro no assunto. É o momento que eu detalho o assunto. Explico prós e contras, argumento sobre o assunto, refuto objeções. Quando eu entrar no assunto central, a partir do momento que eu dividir esse assunto central, a minha linha de raciocínio vai ser mais fácil. Tudo bem? Vai ser mais fácil. Porque eu dividi. E, melhor do que isso, as pessoas que estão nos ouvindo, elas conseguirão entender mais o que eu vou falar, porque elas seguirão a minha linha de raciocínio que eu acabei de dividir aqui. No último momento dessa preparação, que é exatamente 20% do tempo que eu tenho de fala. Então, se eu vou falar durante 1 hora, os primeiros 10 minutos, mais ou menos, preparação. Se eu tenho 30 minutos, os primeiros 5 minutos,
preparação. Se eu tenho 10 minutos, eu tenho que, em 1 minuto e meio, preparar o auditório. Eu não posso entrar de sola no assunto. Se eu entro de sola no assunto, eu não criei um clima para falar sobre aquele assunto. Isso é extremamente problemático, isso é extremamente prejudicial para a minha fala em público. Início, 20% inicial de uma apresentação. Franco, bacana! Gostei disso, Franco. Fala mais, vai agora para o assunto central. Assunto central? Quer saber mais? Quarta-feira que vem. É o tema da live, da quarta-feira que vem. Assunto central de uma apresentação. Se você gostou desse nosso bate-papo, se você está ao vivo me assistindo aqui na Magia do Mundo dos Negócios, se você está assistindo a gravação dessa live, preste atenção. Quarta-feira que vem, 8 da noite, horário de Brasília, eu vou retornar. Qual vai ser o tema? Assunto central. A continuidade desse início da minha apresentação. Imaginem, onde é que é possível usar esse esquema, esse momento aqui? É possível usar em uma conversa, em uma apresentação, em uma reunião, em uma palestra, em uma aula. É possível usar. Existem inúmeras outras dicas no Facebook. No Facebook, Franco Júnior Palestrante. Franco, tem Instagram? Tem Instagram também, @francojunior.com.br. Franco, eu quero mais vídeos, Franco. Tem aqui no site, tudo bem? Tem aqui no site da Magia, aqui no Facebook da Magia, tem uma quantidade enorme, né, de vídeos meus aqui, mas tem também no meu canal do YouTube. Eu tenho a imensa satisfação de chegar a milhões de views lá no canal do Facebook, do YouTube. Milhões. Eu fico extremamente feliz. Hoje eu fiz uma postagem, acho que foi no Instagram, que eu fiz uma postagem. O pessoal da equipe fez um print de um comentário de alguém que assistiu um vídeo ou uma palestra, não me recordo agora, deu um print do comentário e falou: Franco, as suas dicas fizeram com que eu melhorasse a minha vida pessoal e a minha vida profissional, utilizando as suas dicas. Aí o pessoal fez um print, me mandou, eu peguei esse print e publiquei. Gente, esse é o meu propósito. Franco, por que você faz o que você faz? Porque eu tenho um propósito, que é mostrar para o Brasil, para o mundo, para todo mundo, que comunicar transforma. Vou repetir. Gente, isso não é um jogo de palavras. Isso não é um jogo de palavras. Esse é um propósito que eu tenho. Comunicar transforma. Transforma vidas, transforma relacionamentos, transforma carreiras, transforma bens, transforma. Comunicar transforma. Perguntas? Vamos lá? Perguntas? Olívia, obrigado, Olívia. Taquari, Rio Grande do Sul. Não fui para Taquari ainda. Não fui. Taquari, Rio Grande do Sul. Marcão, precisa marcar alguma coisa lá. Né? O Marcos Bernardes, precisa marcar alguma coisa lá em Taquari, Rio Grande do Sul. Perguntas? Vamos lá, pessoal. Quem gostou, dá um joinha, digita sim. Quem gostou, digita sim. Quem não gostou, digita não. Eu quero saber se de repente você não gostou. Falou, Franco, já sabia tudo isso, perdi 33 minutos da minha vida, tudo bem, coloca aí não. Odiei, não gostei. Eu quero saber. Se você gostou, digita sim. Se você gostou, digita sim. Tudo bem? Vamos lá. Muito bom. Filomena Porto Alegre, obrigado, Filomena. Daniel Guarulhos, muito obrigado. Oi, Edmar, bacana, brigadão. Leandro, sim. Valeu, Leandro. Rubão Grande, Rubem Cristo Júnior, sim. Legal. Kelly Bento, sim. Daniel, sim. Bacana, pessoal. Wallace John, sim. Sempre. Ô, Gabriel, obrigado, Gabriel. Bacana. Fontoura, é o seguinte, vai ter que assistir agora a gravação. Tudo bem? Fernando, sim, obrigado. Fernando José Vieira, bacana. Vinícius Rosseto, obrigado, Vinícius. Obrigadão mesmo. Gente, é o seguinte,
Vocês estiveram até este momento junto comigo aqui. Então agora eu quero dar um presente para vocês. É um presente meu e um presente da magia no mundo dos negócios. Tudo bem? Vamos lá? Eu quero dar para vocês um e-book. Um e-book com essas dicas que eu passei na live de hoje. Com dicas que vão ajudar você a mudar o nível. Vinícius, presta atenção, eu, Vinícius. Vinícius Rosseto e Vinícius Ricci. 2 Vinícius. É um e-book que vai fazer com que você mude o nível da sua comunicação. Você vai entrar logo após a live no seguinte endereço: www.francojunior.com.br/presente. Eu vou repetir: www.francojunior.com.br/presente. Adriana, faltou o BR aí. www.francojunior.com.br/presente. Esse é um presente meu e um presente da magia do mundo dos negócios para vocês que ficaram até este momento juntos comigo nessa live fantástica dessa quarta-feira à noite. Você poderia estar em qualquer lugar nesse momento. O Jorge chegou atrasado, vai assistir a reprise, né, Jorge? Jorge e todo mundo. Vocês poderiam estar em qualquer lugar agora, mas não, vocês optaram, vocês escolheram em estar aqui, assistindo essa live. Então, por isso, aí sim, francojunior.com.br/presente. E é por isso que eu quero dar esse presente para vocês. Valeu, turma. O meu desejo, o meu propósito é fazer com que você entenda que a comunicação, Giovanni, que a comunicação muda vidas. Comunicar transforma, do mesmo jeito que transformou a minha. Eu era uma criança tímida, eu era um jovem fechado, eu era um adolescente extremamente tímido. E hoje eu sou um dos palestrantes mais chamados quando o tema é comunicação e oratória. Transformou minha vida, eu quero que transforme a sua. Combinado? Até a próxima quarta-feira com mais uma live aqui na Magia do Mundo dos Negócios. Forte abraço, beijão, até quarta-feira que vem. Fui, tchau!